Olá, pessoal. Aqui é o professor Cláudio. Vamos iniciar aqui uma aula de sociologia cujo tema é Poder, Política e Estado. É muito importante a leitura do texto indicado, o capítulo 11 do livro Sociologia Hoje, que foi indicado para vocês. E essa videoaula tem o objetivo de pincelar, né, os aspectos principais do debate, né? É, ela não substitui a leitura do livro, que tem muito mais detalhes, né, do capítulo 11 do livro. Bem, então vamos lá. Poder, política e Estado. Vamos primeiro tratar do significado dos termos, né? O termo político é derivado de polis, que tem origem, né, na ideia de cidade-estado típico da Grécia Antiga, né? E daí o termo político, utilizado hoje. Desde Aristóteles, o termo política foi utilizado para se referir aos estudos das coisas práticas, isto é, uma reflexão sobre as ações que os homens têm e suas práticas, né? E posteriormente, após essa discussão, né, do mundo prático com Aristóteles, o tema da política passou a ser trabalhado, passou a ser objeto da filosofia política e, na modernidade, passou a ser objeto de estudo da ciência política. Outra coisa que é importante a gente observar é que, na antiguidade, o termo também foi muito associado ao tema do poder, que nós vamos esclarecer mais adiante como um conceito à parte, né? Ou como um conceito que é um dos elementos que constitui a política. Bem, as formas típicas de poder na modernidade são as seguintes. Nós temos aqui uma distinção com base no meio utilizado para o exercício de poder. O poder econômico, né, muito conhecido, exercido através de um bem e de um possuidor sobre um despossuído, ou seja, uma situação entre um grupo que detém posse das coisas, né? E no caso atual é do dinheiro, né? É rico, e o que não tem ou o pobre, né? Então o poder econômico ele se manifesta numa série de coisas, porque uma vez que você tem a riqueza econômica, você consegue ter acesso a instrumentos, serviços, uma série de coisas que vão suprir suas necessidades como indivíduo, e aquele que não tem o poder econômico não vai ter acesso e vai deixar de ter suprido algumas das suas necessidades. O outro tipo de poder é o poder ideológico, exercido por um grupo de indivíduos específicos. Em geral, né, se você for olhar hoje, tem muitos poderes ideológicos através de vários meios, mas no seu surgimento nós podemos dizer que quem tinha o poder ideológico eram os sacerdotes ou os padres da igreja medieval, né? E posteriormente, com a ciência moderna, os cientistas também têm um poder. Isso significa que as ideias que são propagadas por cientistas ou religiosos, elas acabam influenciando os outros, né? O conjunto de ideias que forma ideologia, seja de um cientista, seja de um líder religioso, vai acabar influenciando os outros, dando credibilidade àquelas ideias, e assim isso vai se tornar um exercício de poder, né? Segundo Max Weber, poder é o que faz com que as outras pessoas se submetam à vontade daquele que o detém. Então, se eu detenho o poder,
né? Seja ele desses tipos que nós estamos discutindo aqui, eu vou levar os outros a se submeterem à minha vontade. Eu vou fazer com que minha vontade aconteça, não só para mim, mas para os outros também, né? Sejam eles prejudicados ou não. O terceiro poder aqui que eu separei para vocês é o poder político, que é o poder do Estado, né? A partir da modernidade, sendo o ente que vai exercer esse poder pela força. Mas o que significa isso? Nós vamos ver mais para frente. Bem, o poder político na modernidade ele tem algumas características. Ele é constituído pelo Estado-nação, que é uma instituição que detém o monopólio do uso legítimo da força física, né? É o que o Max Weber vai dizer sobre o poder do Estado, né? Que é esse monopólio. O monopólio também obtido mediante expropriação dos poderes privados, dos particulares, né? Tal como era lá no período do absolutismo, né? Em que os nobres e o clero praticavam essa expropriação, né? E, fundamentalmente, o que é mais interessante para a gente aqui, que nosso foco é sociológico e não histórico, né? O poder do Estado como a instituição mais importante da política. Isto é através do Estado e da sua administração que o poder político vai ser exercido. Quando nós falamos assim, o Estado não chegou naquele bairro porque não tem água encanada, não tem energia elétrica, não tem posto de saúde, nós estamos dizendo que a política não chegou ali com os recursos que seriam próprios para aqueles cidadãos. Então eles são cidadãos excluídos ou cidadãos inferiores, porque o Estado não está atendendo necessidades deles como cidadãos, né? A gente chama o Estado como principal meio de exercício da política a partir da modernidade, porque ele concentra a administração dos bens públicos através da sua burocracia, que, segundo Max Weber, é um meio de dominação racional e legal, né, que vai ser utilizado e que vai prevalecer na modernidade para poder manter a ordem. Outro aspecto importante, segundo o próprio Max Weber, é que a força é uma condição necessária para o exercício do poder político na modernidade. Na verdade, não só na modernidade, né? Mas o Weber vai dizer que há uma concentração da violência física, do uso da força da violência física, nas mãos do Estado, né, da modernidade em diante. É claro, essa é uma condição necessária, mas ela não é exclusiva. É preciso também outros elementos, como, por exemplo, a legitimidade desse poder. A legitimidade é a crença que os indivíduos têm que está certo aquela forma de exercício do poder. Por exemplo, a polícia pega um bandido que está cometendo crimes na rua. É consenso, da sociedade que quem tem que ir deter o bandido é a polícia, que é uma entidade do Estado, e não os vizinhos ou outras instituições que não estão relacionadas com o Estado. Então, por exemplo, um linchamento é uma quebra dessa legitimidade. Quando alguém é linchado por um grupo de um bairro, eles não estão reconhecendo a legitimidade do Estado, porque eles estão fazendo justiça com as próprias mãos, e caberia ao Estado, através do poder policial, prender o bandido teria que ter um processo judicial adequado, que respeite seus direitos, para então ele ser condenado e perder a liberdade, pagar pelo crime que ele cometeu. Aquelas três forças
formas de poder que a gente enumerou, né? O econômico, o ideológico, esses aqui, ó, vamos voltar lá. O econômico, o ideológico e o poder político, essas três formas, elas vão criar uma sociedade de desiguais. Por quê? Porque os que detêm essas formas de poder, né, não vão ser iguais aos que não têm essa forma de poder, né? Mas uma característica importante é que pode haver outros focos na utilização do poder econômico e na utilização do poder ideológico, né? Por exemplo, hoje em dia, o poder ideológico que é transmitido pelas mídias, pela internet, pelas redes sociais, né? E o poder de penetração que esse poder tem hoje em dia através desses meios é notório, né? A gente consegue perceber com facilidade. Mas no caso do exercício do poder político, o Estado que tem esse exercício, né? E que traz a legitimidade. Isso não significa que a sociedade civil não está relacionada com o Estado. Mas sem o aval do Estado não dá para exercer o poder político de modo que ele seja efetivo na sociedade. Certo? Bem, vamos lá. Max Weber e a modernidade. O Max Weber é um sociólogo da sociologia clássica que estudou a modernidade, o processo de racionalização da modernidade, estudou religião, estudou o capitalismo, e as principais obras dele são A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele mostra, ele inicia o livro dizendo que é verdade, como diz Karl Marx, né, que as forças produtivas e que o mundo material dirige a cultura, a ideologia, a política, os aspectos das ideias de uma sociedade, mas que também, e é esse o objetivo dele no livro, o mundo das ideias pode influenciar um mundo material ou um mundo econômico. E aí ele vai mostrar, né, que os países protestantes tiveram o capitalismo da época dele mais desenvolvido do que os países católicos, evidenciando que as ideias religiosas também impactam o mundo econômico, né? E para o Marx essa fórmula é a contrária. Ele escreve também Economia e Sociedade, um livrão bem importante em que está condensada ali uma série de ensaios dos temas das pesquisas do Weber, né? Sobre religião, sobre burocracia, sobre o capitalismo, uma série de ensaios diversificados e duas palestras que ele proferiu, que foram transformadas em capítulos de livros, que são muito importantes também, que é A Política como Vocação e A Ciência como Vocação. Né? Se vocês pesquisarem, vocês verão que o Weber produziu inúmeros trabalhos como sociólogo. Aí, ó, a fotinha dele aí pra gente ter uma ideia aí de quem era o Max Weber. Bem, o que é a política? A política está sempre ligada a um tipo de liderança, a um tipo de domínio, né? Porque para administrar a cidade, ou o estado, ou o país, né, a vida coletiva, né, não dá para todo mundo decidir juntos todas as decisões. Então acaba que a gente delega, né, para uma liderança conduzir esse processo da administração do bem público, da sociedade em que vivemos. Hoje essa liderança se dá por meio de uma associação política que é o Estado, como eu já disse, e assim política, portanto, está ligada à luta pela distribuição de poder dentro do Estado. Por isso que nós que vivemos um país que tem um sistema federativo, né,
nós temos essas divisões, o país é dividido em estados, os estados são divididos em município, e aí você distribui o poder entre essas esferas que vão ter responsabilidades específicas, né? Como, por exemplo, a prefeitura de um município é responsável pela educação infantil, né? O ensino médio, quem é responsável é o Estado, a União é responsável pelo superior, pelo ensino superior, como né, preceitou a Constituição. É claro que um município pode ter uma escola de ensino médio ou o Estado pode ter uma universidade estadual ou a União, que é o país, né, pode ter uma escola de ensino médio, como é o caso das escolas técnicas federais, né, dos institutos federais, mas a Constituição estabelece responsabilidades específicas. E assim, com a pandemia ficou bem claro, né, que há essa divisão de poderes, né, o município que avalia, né, o grau de isolamento social, o Estado também, cada um dentro da sua competência de poder. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que hoje em dia, como está tudo concentrado no Estado, há uma distribuição do poder dentro do Estado. E o que é o Estado? E aqui nós vamos utilizar as características weberianas para compreender o Estado. Né? Ele não pode ser definido segundo seus fins, mas apenas conforme os meios que ele utiliza. Né? Um meio característico do Estado é a violência, ou seja, né, através de um ordenamento jurídico normativo, o Estado organiza o comportamento e as ações dos indivíduos, né, porque se eles não cumprirem as normas postas pelo Estado, o Estado vai poder usar a violência para coibir os comportamentos que não são adequados. Essas normas são necessárias, né, para poder colocar a sociedade em ordem, em funcionamento, para que a vida pública seja possível. Né? Então, o Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de determinado território. E esse é o conceito central de Max Weber, né? Que o Estado tem o monopólio do uso legítimo da força física ou da violência física. Então, dessa forma, o Estado é uma relação, né, que os seres humanos estabelecem entre si de forma que os que estão exercendo o poder no Estado dominam sobre os outros que vivem no dia a dia, né? No caso nosso, que é um caso de democracia, as leis são para todos, mas tem aqueles que exercem, né, o poder através do Estado, que são, nós vamos ver mais para frente, que são os funcionários públicos e os políticos profissionais, e os outros que se submetem às normas do Estado para que seja possível o funcionamento da sociedade na dimensão da sua vida pública. Né? Ainda que a violência não seja um meio normal de dominação do Estado, por quê? Porque um meio de dominação do Estado é um meio racional legal, nós vamos ver isso mais para frente, é a burocracia, o conjunto de leis e normas que regem a sociedade, ele é que tem o direito de utilizar a violência física para fazer com que essas normas e para que a burocracia seja cumprida. Então é esse que é o Estado. Dominação. Por que obedecer? Agora as coisas vão ficar mais claras utilizando os conceitos weberianos de dominação. Segundo Max Weber, existem 3 tipos de dominação. A dominação tradicional, que é uma orientação habitual para o conformismo dos costumes, né? A gente fala assim, faz parte da tradição ser desse jeito. Né? Um exemplo é o exercício de poder pelo patriarca, né? Quer dizer, o pai é que manda nos seus filhos, é ele que decide se ele vai poder brincar na rua ou não, se hoje pode faltar a aula ou não.
né? É essa ideia que nós temos de tradição e costumes, como por exemplo os mais velhos que dão as ordens, porque eles são mais vividos, eles entendem mais da vida do que os mais jovens. Uma outra forma de dominação que o Weber chama atenção é a carismática, que é aquela dedicada a um indivíduo em função de suas características extraordinárias. Então, é quando nós olhamos para uma determinada pessoa e fala assim, ó, fulano que falou isso, ah, não, então é isso mesmo, está certo, porque essa pessoa é muito inteligente, ou ela tem um poder de revelação, ou ela é uma pessoa que a gente deve atribuir prestígio e seguir as suas ideias, porque ela é especial em suas ideias. Ou seja, são características extraordinárias que não é todo mundo que tem. Né? Se for alguém que tem essas características, nós vamos ouvir. Se for uma pessoa que não tem essas características, nós não vamos ouvir. Historicamente, o exemplo de autoridade carismática, né, que vai promover essa dominação, a dominação do carisma, o Weber utiliza como exemplo o profeta da religião, né, ou o pastor, ou o líder religioso, né, que as pessoas escutam e seguem o que ele diz, e nós também podemos utilizar como exemplo da dominação carismática o líder de um partido ou um político carismático, né? Então, por exemplo, Adolfo Hitler era um líder que suscitou a submissão do povo alemão, né, à sua proposta lá de governo e de regime, né? Ele chegou ao poder pela via regulamentar, democrática, né? E, assim, há controvérsias sobre isso, mas o que é importante aqui é a gente entender que ele era um líder cujo carisma mobilizavam as pessoas. As pessoas achavam, não, a ideia dele, as coisas que ele está falando estão certas, né? No Brasil também a gente tem líderes carismáticos, né? A gente pode usar aí um exemplo atual, o ex-presidente Lula, né, que as pessoas, multidões, gostam de ouvi-lo e confiam no que ele está falando. Né? O Bolsonaro também se tornou um líder carismático, né, chamado de mito, e as coisas que ele fala, tem um grupo de pessoas que acha que ele é o Messias, né, o que veio para pôr a ordem, acabar com a corrupção, etc. Assim como muitos acreditaram que o Lula veio para poder, né, ajudar os pobres, trazer uma sociedade mais justa e etc. Então, a dominação carismática ela tem isso como característica, né? Que é você entender que aquela pessoa é uma pessoa que a gente tem que ouvir e submeter porque ela tem uma autoridade proveniente de características extraordinárias. E, por fim, segundo Max Weber, tem a dominação racional legal, que aqui eu nomeei de legal, que é o resultado da fé na validade do estatuto legal e na competência funcional exercida, né, pelo moderno servidor do Estado, já que nós estamos falando de política, mas pelas regras que estão estabelecidas, né? Então o direito é muito isso. Eu falei assim, ó, não, o juiz ele pode mandar prender porque ele é o juiz. Não é porque ele é especial ou ele tem características extraordinárias, é porque é concedido a ele, né, de forma legal este poder. Certo? Bem, o domínio do Estado. O domínio do Estado ele pode ser expresso através desse diagrama aí. Né? Administração contínua de um corpo de funcionários especializados, nós vamos ver o que é isso. Controles de bens materiais, né? Por exemplo, a rua é pública, todo mundo já ouviu falar isso, né? A rua é pública, a rua é do Estado. Ela é pública, todos nós podemos utilizar, mas quem é responsável por fechar a rua ou não, ou acabar com aquela rua e fazer um novo empreendimento ali, inclusive desapropriar a casa, né? Sua casa pode ser desapropriada pelo Estado.
né? Então, o Estado ele tem um domínio muito vasto, né? Principalmente por causa desse uso da violência, né? Isso vai ficar mais claro. Aqui, ó, surgimento do Estado moderno. Historicamente, a formação do Estado, né, forma política dominante hoje, se deu pelo meio da expropriação realizada pelo príncipe dos poderes autônomos e privados existentes até então, que eram os senhores de terra, os nobres, etc. Isso aí o professor de história vai aprofundar com vocês. O resultado desse processo foi a monopolização legítima do uso da força física sobre a forma do Estado que a gente tem hoje. Né? Essa dimensão da monopolização da força física e do uso da imposição da violência e dos meios utilizados para impor o poder, vocês vão tratar na disciplina de filosofia, quando vocês estiverem estudando a filosofia política. Daí a minha observação aí sobre as disciplinas de história de filosofia. Né? No caso do poder, o filósofo clássico, que é muito importante para essa discussão, é o Maquiavel. Bem, vamos ver aí o desenvolvimento do Estado. Né? Eu já disse que os príncipes fizeram a expropriação, né, dos poderes autônomos, etc. E houve uma concentração do poder na mão do Estado. E o Estado, para ele funcionar, ele precisa de funcionários para executarem as suas funções. Né? E isso, historicamente, se deu, né, através do clero, né, que, entre aspas, não seria tentado pela luta pelo poder. Né? Eles não iam fazer oposição ao príncipe, né, do Estado Nacional emergente. Né? E eles tinham a vantagem de saber ler e escrever, então seria um corpo qualificado para exercer as funções do Estado. Né? Tanto é que, por exemplo, o registro civil era o registro do casamento religioso aqui no Brasil. Né? Quem casava na Igreja Católica tinha um registro civil. Depois que o Estado brasileiro passou a ser laico, com o fim do Império, aí foi necessário cartórios civis para fazer a documentação do casamento. Né? Mas antes era um matrimônio católico que registrava isso. Os literatos de educação humanista, né, os grandes filósofos, intelectuais, a nobreza, né, que perdera uma parte do poder significativo, uma vez que ela tinha que se submeter ao poderio do príncipe. Vocês vão discutir isso mais aprofundado em história e em filosofia. E o que nos interessa para a sociologia, que é, né, do mundo moderno em diante, o jurista de formação universitária, né? O técnico ou o especialista, diria Weber, né? Promovendo a racionalização do Estado. Então, os funcionários do Estado, tal como é hoje, a partir da modernidade, a partir do foco sociológico, são de dois tipos: os servidores efetivos, né, ou até provisórios, mas servidores como servidor público, funcionário público da área técnica, e os políticos profissionais. Os funcionários administrativos, que seria o primeiro grupo deles, que tem a ver com os servidores efetivos, aqueles de capacidade técnica, eles são os funcionários que executam a função do Estado conforme a burocracia do Estado, seguindo as normas, né, de maneira imparcial. Então, o pressuposto do funcionário do Estado, esse de caráter técnico, é que ele não é eleito, ele é um especialista, né? Ele é permanente, por isso que se faz concurso público para ele ficar lá, porque senão toda vez que trocar o chefe de governo, troca todos os funcionários, vira um cabide eleitoral. Daí a importância do servidor público ter estabilidade, né? Não ser mandado embora por qualquer motivo, porque senão o prefeito pode mandar embora todo mundo que trabalha na prefeitura, porque essas pessoas, não todo mundo, né, mas uma parte, discorda dele. E aí todo mundo tem que concordar com ele. Tem que fazer o serviço
especificamente a partir da ideologia política dele. E o objetivo não é esse, o objetivo é que o funcionário exerça sua profissão como especialista. Então, um médico de uma unidade de atendimento da prefeitura, ele tem que exercer a medicina conforme a especialidade dele de conhecimento técnico, e não conforme as ideologias políticas, né? Então, esse é o grupo de funcionários do Estado que, pelo menos, tem como pressuposto uma dedicação à administração de forma imparcial. O outro grupo de funcionários do Estado são os políticos profissionais, que são os funcionários eleitos e os comissionados. Eles são substituíveis e eles seguem as convicções pessoais no exercício do cargo, ou seja, ele faz o que ele acha que deve ser feito e não exatamente de uma forma técnica. Ele tem que cumprir normas e a lei, mas ele faz as escolhas discricionárias, né? Ele toma decisões que é de acordo com a cabeça dele e não exatamente de acordo com um arcabouço técnico, né? E ele foi eleito por isso, para poder exercer o que ele acha que é melhor, né? Por isso que um projeto político que é eleito, ele foi escolhido e a pessoa tem autonomia para fazer daquele jeito. O outro que pensava diferente perdeu a eleição, não vai ser feito o que ele estava advogando. Então é a ideia da política como vocação. Os políticos profissionais, né, eles são dedicados ao serviço governante, né? Então o governo, se o governo vai abrir uma escola ou não, aqui ou naquele outro bairro, e se o governo vai dar desconto no IPTU porque a crise está muito grande e as pessoas estão sem dinheiro para pagar, isso tudo é o serviço do governo, né? São desses políticos profissionais que são eleitos e os indicados dos eleitos, né? Então a causa deles, eles vivem para a causa política, né? Por isso que o deputado, por exemplo, o deputado federal, ele vai lá para Brasília, ele mora aqui no estado dele, ele ganha passagem aérea para ir, ele tem uma moradia lá, mas ele tem que vir todo final de semana, porque ele representa o povo dessa região, mas na hora de tomar as decisões lá, se tal lei vai ser implementada ou não, né, é ele que toma, junto com os colegas, né, não é a sociedade em que ele está inserido aqui no estado dele que toma, é ele que toma, e se ele não quiser seguir, inclusive, a base eleitoral dele, ele pode. Bem, esse aí é um esquema que eu fiz para mapear os conceitos principais, né, da política e do poder em Weber, né, os conceitos que nós estamos trabalhando, né, de Estado, né, para vocês dar uma parada aí no vídeo para ler com mais atenção o esquema. Essa é a vantagem, né, da aula, da videoaula, né? Você pode parar, você pode voltar para ouvir de novo. Essa é a grande vantagem. Características do poder político, para a gente já caminhando aí para o encerramento, é de exclusividade, ou seja, não pode haver grupos armados independentes. Por quê? Porque o monopólio do uso da violência física é do Estado. Universalidade, a violência pode ser aplicada a qualquer cidadão. Se ele transgrediu as normas do estado em que ele vive, ele vai ter que ser submetido a essa violência, né? No caso, por exemplo, de privação, você ir para a cadeia, você não pode sair na rua, ficar dentro de casa. E aí uma série de outras coisas, né, que são as penas, claro, passando pela burocracia do Estado, tem que fazer um inquérito com a polícia, tem que ir para a justiça, né? Tem que ter um advogado para defender ele, tem que ter um acusador e tem que ter um juiz que vai julgar e, cumprindo todas as normas, se ele não aceitar ir para a cadeia, ele vai ser pego à força e colocado na cadeia. E a inclusividade, né, que é o fato de qualquer esfera da vida poder ser regulado pelo Estado. Tanto é que, vou dar um exemplo, isso é uma discussão polêmica, né, mas
não, a videoaula não dá para fazer um debate polêmico sobre isso, mas recentemente teve, acho que foi em 2000 e... Ah, agora eu esqueci, mas tem pouco tempo. Foi aprovada a lei Bernardo, né? Que é conhecida como Lei da Palmada, né? Que proíbe os pais de corrigirem os filhos com castigo físico. Então, deu muita discussão na época porque estavam dizendo que o Estado estava interferindo na vida pessoal das famílias, né? E o Estado ele tem esse poder, né? Imagina, olha a questão da Maria da Penha, né? Ah, não, o que acontece entre marido e mulher, o Estado mete a colher. Aí o cara, o homem, que é mais forte que a mulher, espanca a mulher e o Estado não faz nada. Quer dizer, tem um caráter de inclusividade, né, da vida das pessoas em termos do que o Estado pode fazer em relação à vida delas. Bem, gente, a leitura que é indicada para vocês fazerem é do capítulo 11, né, do livro Sociologia Hoje, que trata exatamente do que nós discutimos hoje: Estado, poder e política. Tá ok? Então, um grande abraço, até a próxima.